Boa noite, graça e paz. Que você seja bem-vindo à família Comunidade da Graça e que esse culto venha falar ao seu coração e ao coração da sua família nessa noite. Que você possa estar bem, é isso que eu desejo, e que nós possamos estar juntos mais uma vez aqui, por enquanto nós não podemos estar juntos fisicamente. Boa noite, quero deixar uma mensagem no teu coração para a gente começar o nosso culto. Olha lá, em Atos, no capítulo 1, depois que o Senhor falou, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, tendo dito essas palavras, Jesus foi elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu à vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiu junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Aí eu corri lá para Apocalipse, texto que eu acho lindíssimo, fala assim, olha só. Então olhei e eis que vi os céus abertos, céu de novo, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Está falando de Jesus. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e a sua cabeça há muitas coroas e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestido de linho fino, alvo e puro, montado em cavalos brancos. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar da justa ira de Deus Todo-Poderoso. E o seu manto sobre a coxa traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu, refletindo sobre esses textos, me lembrei que Jesus veio como um bebê, frágil, o perseguiram, em toda a sua vida ele foi crucificado, bateram nele, injuriaram, porém, da próxima vinda dele, ele virá todo poderoso, e isso alegra o nosso coração, porque ele é o nosso Senhor. Eu queria deixar essa palavra no teu coração, confie nele, ele está vindo, Maranata, aleluia. Pai querido, no nome de Jesus, te damos graças, Senhor. Oh, Paizinho, porque Tu és poderoso, Senhor, todo poderoso, Pai. E nós nos gloriamos, ó Deus, na Sua força. Nós somos incapazes, Pai, fracos, limitados, ó Deus, mas Tu és poderoso, Senhor. E nós Te glorificamos nessa noite. Recebe este culto, Pai, como adoração, como reverência ao Teu nome, Pai, porque Tu és o nosso Deus. Seja agradável a Ti, Pai, toda a oração, todo o louvor, toda a meditação que nós fazemos neste lugar, Senhor. E nós te daremos toda a honra e toda a glória sempre, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Amém. És real pra mim, és fiel a mim, Tua graça alcançou meu coração. És meu Salvador, que me resgatou, Tua graça alcançou meu coração. Eu cantarei que Te encontrei, eu bradarei que Te encontrei, eu cantarei que Te encontrei, eu bradarei que Te encontrei. És real pra mim, és fiel a mim, Tua graça alcançou meu coração. És meu Salvador, que me resgatou, Tua graça alcançou meu coração. Eu cantarei que
te encontrei, eu bradarei que te encontrei, eu cantarei que te encontrei, eu bradarei que te encontrei, eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. O teu amor me libertou, o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor me libertou. E o teu amor me libertou, teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor me libertou. Vou continuando com vocês aqui com o nosso meditação junto com o Robert Morris aqui. E ele está terminando o capítulo de número 4. Foi esse capítulo falando sobre a oferta, sobre o poder que a oferta tem de trazer multiplicação. E ele está encerrando o capítulo, ele já começa a encerrar dizendo assim, não me entenda mal. E é uma preocupação dele, porque ele está refletindo, contando aqui a experiência que ele teve em multiplicar e a experiência que ele teve da interpretação das Escrituras, é uma revelação. E aí ele diz assim, citando Malaquias, né? Ele fala assim, contudo, se você olhar com atenção Malaquias 3, verá que Deus menciona mais do que o dízimo nessa passagem. Ele menciona dízimos e ofertas, lá no versículo 8. Em outras palavras, são os dízimos e as ofertas que trazem bênção, são os dízimos e as ofertas que repreendem o devorador. E ele fala assim, estou convencido de que Deus quer abençoar e multiplicar. E isso não há a menor dúvida. Você lê as Escrituras e você vê como o nosso Pai tem desejo de nos abençoar. Mas ele fala assim, a verdade é que Deus pode fazer as nossas finanças irem além, mais além do que poderíamos imaginar, expandindo mais do que nossa própria inteligência ou diligência. E aí ele conta da experiência dele. E aí eu vou ler só o finalzinho aqui para nós orarmos já. Deus quer que as suas finanças sejam abençoadas. Ele quer que as suas finanças sejam multiplicadas, mas é vital entender que jamais verá a multiplicação de suas finanças até que entenda esses dois princípios, foi que eu citei no outro culto. Primeiro, entregamos ao Senhor primeiro, para que as nossas finanças sejam abençoadas. Segundo, entregamos mais e além dos nossos dízimos, porque somente aquilo que é compartilhado pode ser multiplicado. Estes princípios são poderosos ainda hoje. Ele começa essa explicação, o desfecho, vamos dizer assim, do capítulo, dizendo, dar somente o dízimo é simplesmente devolver aquilo que já é dele. Por isso que a oferta torna-se algo tão poderoso assim. Vamos orar consagrando dízimos, ofertas? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu sei que há alguma coisa que tem que ser rompida dentro de nós, dentro do nosso entendimento. E nós dependemos do Teu Espírito Santo para isso. E que o Senhor desperte fé em cada um de nós, para colocarmos em prática todos os princípios imutáveis da Tua Palavra, porque nós queremos ver o Teu poder de abençoar nossas vidas e nossas casas. Assim nós consagramos nossos dízimos e ofertas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e cumpra na sua casa tudo isso que nós temos estudado em nome do Senhor Jesus. Amém. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em
tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a tua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, e no altar de
importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Graça e paz. Vamos nós aqui para a meditação na palavra. Antes eu tenho que fazer uma observação aqui por causa dos quiz. Estou de olho em vocês. Só quero alertar uma coisa. Minha camisa não é azul hoje. Ela tem linhas azuis, mas ela é preta, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus? Sei que tem gente fazendo festa. Fala, Márcia. Minha culpa. A Márcia está dizendo que a culpa é dela, das camisas azuis. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo fale conosco, Senhor. Eu sei que o Senhor fala no nosso íntimo, que o Senhor vivifica a palavra, que o Senhor inspira isso e incendeia o nosso coração, como nós temos estudado. Então eu te peço em nome do Senhor Jesus, que com cada um dos meus irmãos agora, que estão ouvindo, meditando e estão ali acompanhando tudo isso, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja incendiando o coração de cada um deles, para que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, antes de nós pararmos aqui para meditar, só quero fazer uma consideração com relação aos nossos cultos. Nós estamos aguardando o momento oportuno para retomar os nossos cultos. Sei de todas as diretrizes, estamos acompanhando os decretos, mas há uma série de coisas que precisam ainda ser resolvidas. Então, você tenha paciência e eu tenho certeza que o Espírito Santo, a igreja não depende do templo, a igreja é você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está aí com você, na sua casa, e há de fazer uma grande obra em cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos à Bíblia? Nós estamos estudando já há algumas semanas, se não me engano 2 semanas, falando sobre as aparições de Jesus depois da sua morte e ressurreição e antes da sua ascensão. Houve aquele período de 40 dias em que Lucas, ao escrever ali em Atos, ele fala que houve muitas aparições de provas incontestáveis, testemunhada, e enquanto isso o Senhor Jesus falava das coisas concernentes ao reino de Deus. E aí nós paramos para pesquisar isso, estudar isso. Quais são essas aparições? O que tem registrado a respeito disso? Quais são as coisas concernentes ao reino de Deus que Ele falou, que Ele ensinou, que Ele anunciou? Porque tudo que está escrito para o nosso ensino. Então isso deve ser absorvido por nós, meditado, avaliado, confrontado com o nosso coração. E é isso que nós temos feito. Na semana passada eu falei a respeito deste texto que nós vamos ler hoje e eu na verdade vou retomá-lo porque eu fiz uma rápida observação. E essa seria então a 5ª aparição do Senhor Jesus e ela é tão curta a menção dela, mas não deixa de ser importante por causa de todo o contexto, eu já vou explicar. Queria que você abrisse a Bíblia lá em 1 aos Coríntios, no capítulo de número 15, foi o texto que nós lemos na semana passada. 1 aos Coríntios, capítulo 15, e é só um versículo, uma menção que é feita ali por Paulo, porque ele está acompanhando toda a história, então ele faz essa menção dessa aparição do Senhor Jesus. Ela é muito breve, mas você já vai entender a profundidade disso, a importância disso. Capítulo 15 de 1 aos Coríntios, no versículo de número 6, diz assim: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora,
porém alguns já dormem. Eu lembro que eu comentei isso na semana passada a respeito dessa aparição. Ele faz uma aparição para mais de 500 irmãos ao mesmo tempo, de uma só vez. Ali nós tínhamos crianças, jovens, idosos, provavelmente de todas as idades. Foi uma aparição pública e Paulo mesmo escrevendo aqui, se não me engano, aproximadamente uns 40 anos depois, ele diz que algumas pessoas ainda estão vivas. Então nós tínhamos gente de muitas idades diferentes ali. E olhando para cá, a gente tem que entender por que é importante esta aparição do Senhor Jesus para mais de 500 pessoas de uma só vez. O assunto de Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 15 é exatamente esse. Por quê? Porque toda a nossa fé e a pregação da palavra, ela está fundamentada na ressurreição de Jesus. A base da nossa fé é a ressurreição de Jesus. É aqui que nasce toda a nossa convicção de fé, de esperança que nós temos em Jesus. Tanto é que no próprio capítulo 15, aí, se você tiver com a sua Bíblia aí aberta, o versículo 14, veja como ele coloca isso como uma condição, inclusive. Se Cristo não ressuscitou, é vã ou vazia a nossa pregação e é vã a nossa fé. Olha que coisa séria. Por quê? Porque o querigma, a proclamação, a pregação apostólica, o anúncio do Evangelho está apoiado na ressurreição de Jesus. Mais para frente, no versículo 17, ele repete isso, ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Veja como desmorona tudo, despenca tudo, se não há ressurreição do Senhor Jesus, porque este ponto é central, é tão central que Deus, o Pai, Ele preparou a ressurreição do Senhor Jesus de uma tal maneira que fosse incontestável, fosse com provas, com evidências da sua ressurreição, para que não houvesse dúvidas ao longo de toda a história, de todos aqueles que viessem a ouvir e crer, não tivessem dúvidas de sua ressurreição. Este ponto é absolutamente central. Eu sei que quando nós lemos, entendemos, cremos, e isso vem com o poder do Espírito Santo, então a nossa vida muda radicalmente. A maneira como nós vemos todas as coisas, como nós lidamos com a vida, inclusive. Por quê? Porque a nossa vida aqui, nestes dias, ela é um lapso de tempo, é uma breve vida. Como a própria Escritura fala, é como um sopro, é como uma nuvem, é como uma flor, é como a erva do campo, é muito rápido. Porque, na verdade, a nossa história, toda a nossa história, não este lapso de tempo que nós estamos aqui, será vivido na presença de Deus. Nós estaremos na presença imediata de Deus, num relacionamento pessoal com Deus na eternidade. Isso se chama eternidade. Então, o que nós temos aqui é muito breve, realmente é um sopro, é um vento, é uma nuvem passando, é muito breve. Mas a nossa história está preparada pela eternidade diante de Deus. Então, quando vai acontecer a ressurreição de Jesus, e ouça isso e deixe isso incendiar e gravar no seu coração com fogo, escrito com fogo no seu coração. Deus preparou de uma tal maneira, eu já falei isso na semana passada, que na sua sepultura foi colocada ali uma pedra que os estudiosos dizem que deveria ter entre 2 a 3 toneladas. Para remover essa pedra, você precisaria de mais de 20 pessoas ou tração animal para conseguir remover essa pedra da frente daquela tumba onde o Senhor Jesus estava. Além disso, a pedra era rolada numa canaleta em descida, não era só deslocar a pedra, era levantar a pedra naquela canaleta. Como se não bastasse isso, foi colocado na frente daquela sepultura uma
guarda romana. Eles eram colocados ali vigiando aquele lugar para que não houvesse justamente nenhum tipo de violação naquele lugar. Então, Deus preparou de uma tal maneira que, se acontecesse a ressurreição de Jesus, tinha que ser com testemunhas, tinha que ser um fato fantástico, miraculoso. E o que aconteceu? Aquela pedra foi deslocada pelo poder de Deus, um anjo aparece ali, o Senhor Jesus ressuscita, se assenta sobre aquela pedra, a visão deve ter sido uma coisa extraordinária, a notícia corre, e aí que vem o mais absurdo de tudo, porque aquela escolta romana, soldados, a força de guerra de Roma, homens treinados para a batalha, preparam uma história para ser contada. Os seus discípulos vieram e roubaram o corpo. Como? Como que eles roubaram o corpo? Como que pode um grupo de pescadores mover sem que os guardas tivessem tomado providência, sem haver confrontação, sem haver mortes? Simplesmente eles acordaram, tinham ido embora? Eles trouxeram quantos cavalos? Quantos homens vieram para remover aquela pedra? Como que eles fizeram aquilo? Era impossível. Aquele lugar estava guardado. Mas eu acho que a maior prova de todas da ressurreição de Jesus, quando ele aparece então para mais de 500 pessoas ao mesmo tempo, de uma só vez, a maior prova de todas é quando nós olhamos para a igreja naqueles dias, quando nós olhamos para os discípulos naqueles dias, quando nós olhamos para quem eles eram e o que eles se tornaram. Nós estudamos a semana passada que este grupo de pescadores, de discípulos, que supostamente foram lá e conseguiram vencer a escolta romana e roubaram o corpo de Jesus, a história é absurda, mas talvez um fato mais impressionante, e que eu creio que é o que acontece conosco hoje, é que numa cena anterior, eles estavam trancados, com medo dos judeus e dos romanos. Numa cena seguinte, estes homens são absolutamente intrépidos. Eles têm uma coragem surpreendente, eles têm uma ousadia que não tem explicação. O que aconteceu com eles? Qual foi essa transformação? O que aconteceu na história? Eles não foram rapidamente treinados, foram hipnotizados, alguma coisa extraordinária aconteceu? Veja, em Atos, no capítulo de número 4, a história mesmo é incrível, porque há uma sucessão de fatos. Deixa eu achar o texto aqui para você, Atos capítulo 4, versículo 17 em diante. Pedro e João, eles são presos, porque eles saem daquela experiência de ressurreição, desse período de 40 dias, derramado sobre eles o Espírito Santo. Eles agora sabem que a morte, ela não é mais o fim de todas as coisas. Ele venceu a morte, ressuscitou, nós o vimos, nós o tocamos, nós sabemos quem Ele é. Recebemos o Espírito, a promessa veio sobre nós, começam a anunciar e eles são presos por causa de anunciar o Evangelho. E aí Atos 4,17 diz assim: mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não mais falem nesse nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam. Olha a ousadia destes homens. Eles sabiam que, dependendo da resposta deles ali, eles poderiam ser mortos naquele exato momento. Mas e daí? Olha só. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se isso é justo diante de Deus. Ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Você quer saber?
Se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, não tinha isso aqui. Eles não teriam saído proclamando. Se eles não tivessem certeza, se eles não tivessem tocado, se eles não tivessem apalpado, se eles não tivessem comido junto com Jesus ressurreto, eles não teriam essa ousadia. Se não fosse o derramar do Espírito Santo sobre eles, eles não teriam essa ousadia. Eles estavam lá onde eles estavam mesmo quando Jesus apareceu, trancados e amedrontados. Mas que ousadia é essa? A continuação do texto ainda fica mais incrível ainda, porque diz assim, depois, versículo 21, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Eles são soltos sob uma ameaça veemente de que eles estavam proibidos de falar no nome de Jesus, de ensinar no nome de Jesus. Se você for continuar lendo aí, você vai ver lá no versículo 31, diz assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vou voltar ao que eu falei no início. A ressurreição de Jesus é a base da nossa fé. Ela é a base da proclamação do Evangelho. Ele não foi um exemplo de boa conduta, de vida exemplar, de mártir. Ele é o Senhor que venceu a vida e a morte, dono de tudo e de todos, tem em suas mãos as chaves da morte, do inferno, e Ele é o autor da vida, soberano sobre tudo e sobre todos. É nele que nós cremos, é nele que nós apoiamos a nossa vida e a nossa esperança, não fazendo conta deste lapso de tempo que nós estamos neste tabernáculo terreno, sabendo que a nossa vida está guardada em Deus, com Cristo, em Deus. A eternidade nos está reservada, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, era o último inimigo que faltava. Por isso Deus, o Pai, se preocupa de que a proclamação, o anúncio, a evidência, a certeza, a convicção da ressurreição do Senhor Jesus tinha que ser alguma coisa testemunhada, inquestionável, atestada, visível. Então Paulo vem e fala, ele apareceu de uma só vez para mais de 500 irmãos, dos quais alguns ainda vivem e alguns já partiram no Senhor. Que proclamação tremenda e como isso tem que incendiar o nosso coração. Mas olha, a coisa ainda vai mais adiante, mas pensa nisso. O que aconteceu com esses discípulos que há uma mudança radical de vida? O poder da ressurreição. O poder do testemunho, o poder do Espírito Santo, isso estava queimando dentro deles. Diante do perigo, diante da oposição, diante da vergonha, diante do castigo, eles falam, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto, tocado, vivido e experimentado. É o poder da ressurreição. Quando nós recebemos o Espírito Santo em nós, este poder da ressurreição vem sobre nós. As pessoas mais tímidas, mais introvertidas, quando o Espírito Santo quiser que se torne uma testemunha, nós podemos dizer que nem Paulo, nós já não conhecemos mais ninguém segundo a carne, porque realmente há uma transformação poderosa de vida. Mas vamos adiante. Lá em João, continuando aí mesmo, continuando em Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, porque tem um versículo seguinte ainda que ele fala sobre isso, sobre a ressurreição, que é o versículo 7, o versículo em seguida aí. Eu já ia pulando esse versículo, e é mais uma das aparições que Paulo testifica ali. Versículo 7 diz assim, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Nós já vamos chegar aqui em João 20, no todos os apóstolos, mas ele foi visto por Tiago. Assim como nós vimos que ele faz uma aparição distinta para Pedro,
ele faz uma aparição distinta para Tiago. Por que isso? Lembra, Tiago era o irmão dele. Tiago cresceu junto com ele. Tiago, filho de José e de Maria. Tiago cresceu junto com Jesus. Eles conviveram juntos. Mas é importante nós olharmos o que Tiago fala. O Tiago, irmão de Jesus, fala a respeito do Senhor Jesus, porque ele é um dos que vai testemunhar. Abre lá em Tiago, no capítulo de número 1, início da carta de Tiago. Imagina agora os que têm família, que têm irmãos. Imagine você se referindo ao seu irmão, sua irmã. Do jeito que Tiago escreve aqui, falando a respeito de Jesus. Quem de nós poderia dizer a respeito de seu irmão, se apresentar assim? Eu sou Tiago, escravo de Jesus. Só pelo poder, pela revelação de quem ele é. Você que nasceu, cresceu em família, sabe do que eu estou dizendo. De irmãos que cresceram juntos. E Tiago começa a sua carta dizendo assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A palavra que ele usa aqui é escravo. Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É o irmão dele, mas alguma coisa aconteceu. E eu fico imaginando o que não foi para Tiago. Se você conhece um pouco da história de como os seus irmãos, os irmãos de Jesus, o rejeitaram, de como eles o desprezaram, o que deve ter sido esta conversão de Tiago. No capítulo de número 2, ele ainda qualifica mais o Senhor Jesus, e eu creio que isso está associado a esta aparição pessoal distinta para Tiago, porque no capítulo 2, versículo 1, ele fala assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e ele qualifica o Senhor da glória em acepção de pessoas. E se você for olhar lá, ele não é somente dizer Jesus, o Senhor da glória. Ele fala Jesus, a glória. Tamanha revelação que ele teve, talvez tenha faltado até palavras para ele para falar a respeito de Jesus. A conversão de Tiago deve ter sido algo tão surpreendente, tão impactante, que se você for procurar na internet, e faça isso, o apelido que Tiago recebe, ele é chamado de Tiago, joelho de camelo. Porque a história diz que não se viu homem que dobrasse o joelho com tanta perseverança, intensidade e fervor como este Tiago aqui, que o Senhor Jesus usa então agora para edificação da igreja. Tiago, joelho de camelo, irmão de Jesus. Eu creio que esta carta dele, o seu papel na edificação da igreja, a proclamação do Evangelho, o testemunha que ele se tornou do Senhor Jesus, está totalmente associado a esta aparição que Jesus fez para Tiago, seu irmão, filho de José e de Maria. Vamos adiante? Eu acho que a essa altura você já entendeu qual é a expectativa de que o Senhor desperte no nosso coração fé, convicção, e a partir disso toda a proclamação do Evangelho, toda a obra, o derramar do Espírito Santo, a convicção do pecado, o arrependimento e tudo aquilo que nós cremos está baseado neste poder que ele tem, venceu a morte e ressuscitou. Em João, no capítulo de número 20, nós estamos indo então para, acho que é a 7ª, não sei, perdi a conta. Na semana que vem eu falo em qual que nós estamos, mas eu acho que era a 7ª de Tiago, acho que essa aqui é a 8ª. João capítulo 20. Semana passada,
nós estudamos os versículos de 19 a 23. João 20, de 19 a 23. Hoje, agora, versículo 24 em diante. Porque diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Nós estudamos semana passada, o Senhor Jesus vem e se apresenta aos discípulos e estava faltando um, faltava Tomé. Os discípulos então agora compartilham com ele. Versículo 25, disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Imagina a alegria, eles estavam eufóricos, extasiados, eles estavam com medo e de repente eles estavam em festa, o Senhor Jesus tinha aparecido para eles ali. E aí Tomé diz assim, mas ele respondeu: se eu não vir as suas mãos, nas suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Ele fala assim, olha, eu não consigo acreditar. Se eu não tiver essa experiência, só vocês me falando, pode ser que tenha sido uma ilusão coletiva, pode ter sido, sei lá, um êxtase que vocês experimentaram. Se eu não passar por isso, se eu não tocar, se eu não ver, eu não vou acreditar, eu não consigo acreditar nisso. Passando 8 dias, você imagina ele ficar com isso na cabeça durante 8 dias? Os discípulos talvez estivessem eufóricos, já tomados de ousadia, de esperança, já não mais temendo coisa alguma, sabendo que agora a vida deles é lucro. Então eles estão eufóricos e talvez Tomé estivesse ali com isso apertando o seu coração. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Parece muito com a outra aparição. E aí, logo disse a Tomé. É como se ele estivesse atrás da porta ouvindo a conversa. 8 dias antes, quando Tomé disse assim: eu não consigo acreditar, se eu não tocar, se eu não puser o dedo na sua ferida, no furo na sua mão, eu vi aquilo lá, se eu não puser a mão ali, eu não vou acreditar. O Senhor Jesus, passados 8 dias, aparece no meio deles e vai direto para Tomé e fala o que com ele? Fala assim: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Irmãos, que coisa tremenda, mas pensa comigo uma coisa. Nós estamos falando de quem? De uma pessoa que seria uma testemunha, de algum daqueles escolhidos pelo Senhor, que seria para proclamar a sua morte e ressurreição. Seria aquele que ia experimentar o derramar do Espírito Santo. Tomé era um dos escolhidos, um dos chamados. Ele passou por aqueles 3 anos e meio de discipulado. É possível que alguém que um dia tornou-se um discípulo de Jesus, de alguém que um dia creu nele, andou com ele, tenha dúvidas? Eu vou perguntar para vocês, porque eu já comentei isso em dia de culto aqui na igreja. Quantas vezes já não me deu essa sensação de que eu estou orando e falando com a parede? Parece que a minha razão vem assim e diz, isso faz tempo que não acontece, mas me lembro claramente disso, da minha razão me desafiando e dizendo: você está falando com quem? Você está falando com a parede? Você está sozinho. É possível que alguém encha o coração de incredulidade, permita entrar dúvidas no coração? É possível, está aqui o registro. Então o que o Senhor Jesus está fazendo? Ele não está vindo atrás de um incrédulo qualquer, alguém que nunca ouviu. Ele está falando de um discípulo, alguém que andou com ele. E por causa das próprias circunstâncias, do trabalhar de Deus, ele começou a alimentar ou a abrigar no seu coração dúvidas. O que o Senhor faz com uma pessoa assim? Está aqui a gentileza. Ele vem ao encontro.
Ele vem para suprir, ele vem para exatamente atender a necessidade dele. Tomé tinha acabado de falar, se eu não puser a mão na sua ferida, se eu não puser o dedo na sua ferida, se eu não tocar o seu lado, eu não consigo crer. Pois não, aqui estou. Que coisa amorosa, que coisa doce, simpática que o Senhor faz com ele ali. E eu tenho certeza que Ele faz conosco, Ele faz com você. Se por acaso a incredulidade começou a encontrar espaço, as dúvidas começaram a surgir. Nós ouvimos esses dias uma pessoa conversando com outro pastor, muito amigo nosso, e ele questionando, ele misturando os canais sobre como que Deus permite que passemos uma situação dessas com o vírus, tantas mortes, como que Deus permite? E esse pastor falou assim, ele mora numa chácara que tem nascente por perto, e ele estava ali perto da nascente, e ele usou isso como exemplo. Ele falou assim, como que Deus permite que um rio como o Tietê se torne um lugar tão poluído, tão sujo? Ele falou assim, veja a nascente é pura, a nascente é límpida, mas a interferência humana tem estragado tudo isso e tem destruído tudo, mas na nascente, onde nasce a coisa, era absolutamente pura. Então, eu não sei se surgem dúvidas na sua mente, no seu coração, se alguma incredulidade, mas veja, com relação à ressurreição de Jesus, não poderia haver dúvidas. O poder que Ele tem sobre a morte, não pode haver dúvidas. A minha e a sua fé estão apoiadas na ressurreição, na vitória sobre a morte, no poder que Ele tem sobre tudo isso. Então Jesus vem ao encontro de Tomé, realmente atende a necessidade dele e fala para ele isso, fala, vem aqui, toca, apalpe. E depois ele disse assim, não sejas incrédulo, mas crente. E agora Tomé desmorona, ele fala tanta coisa em tão poucas palavras, porque ele fala assim, versículo 28, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Ele fala Kyrios meu e Theos meu. Kyrios não é só o Senhor, mas aquele que tem domínio e poder, de propriedade, torna-se dono. É como se ele estivesse se rendendo ali, dizendo, eu te pertenço, minha vida é tua. E aí ele chama Jesus de meu Deus e meu Senhor, dono da minha vida, que reina sobre a minha vida. E aí Jesus fala assim, disse-lhe Jesus, porque viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Agora ele está falando de mim, de você, dos que estão aqui junto na gravação, está falando de cada um de nós, porque nós não somos testemunhas da ressurreição de Jesus, mas nós não precisamos de que ninguém fique nos convencendo, nós não precisamos de que ninguém fique atrás de arqueólogos, procurando marcas pegadas para ver se aquilo se tornou uma evidência para encontrar impressão digital. Nós não precisamos de que ninguém fique nos convencendo. Abre lá em Romanos capítulo 8. Romanos já estudamos exaustivamente e dizendo inclusive, nós precisamos decorar isso, tem que ser isso gravado no nosso coração. Romanos 8, versículo 15. Romanos 8, 15, ele diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Paizinho, ou Abba Pai. O próprio Espírito, ouça isso, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ninguém precisa ficar tentando nos convencer de que Jesus venceu a morte, de que Ele ressuscitou.
O Espírito testifica com o nosso espírito. Ele fala assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nossa vida está nas mãos dEle, em nome do Senhor Jesus. E aí o derramar do Espírito Santo. Então, eu vou parar por aqui e eu espero que, ao terminar esta série que nós estamos estudando sobre as aparições de Jesus, o testemunho de Jesus, dê a você a mesma fé, intrepidez e ousadia que os discípulos tiveram e é o que tem estendido a história da igreja ao longo desses mais de 2000 anos. Nós sabemos que a nossa vida está em Deus, guardada em Cristo Jesus, lá com o Senhor. Lá é que está a nossa história, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo faça o nosso coração se aquecer e se incendiar. Cada vez que nós nos deparamos com a Tua Palavra, tudo que foi escrito aqui, foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e a consolação das Escrituras, que coisa tremenda, Senhor, é assim mesmo, nosso coração é aquecido, há uma consolação que vem sobre nós, conhecendo o Senhor, dono de tudo e de todos, diante do qual nós nos rendemos. Nossa vida está em Tuas mãos, nós a entregamos em Tuas mãos, nós rendemos a nossa vida em Tuas mãos. Se há, Senhor, alguém que tem sido tomado de algum tipo de dúvida, de incertezas na mente, no coração, de incredulidades, que Teu Espírito Santo esteja trabalhando, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos, que ninguém se perca, Senhor, mas que sejam alcançados pelo testemunho do Senhor, pela Tua Palavra e pelo trabalhar do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, esperamos em Ti, confiamos em Ti e descansamos em Ti, Senhor. Assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o Espírito Santo, o Espírito da ressurreição, que o poder da ressurreição, o poder da vida eterna esteja tomando o seu coração estes dias e te consolando, e te levantando, e te renovando a cada instante. E se for para você falar de Jesus, falar da sua ressurreição, do seu poder, que você faça isso com convicção e com ousadia, e que você chame outras pessoas, convide outras pessoas para conhecerem esse Senhor tão glorioso que nós servimos. Amo vocês, espero logo, logo nos encontrarmos, cada um, em nome de Jesus. Beijão. Todo o poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso.
poderoso na guerra. Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Cante Jesus, Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e Ele venceu para sempre. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é para sempre, adorado é para sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou
sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou e cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.